E lá estamos nós em mais uma pitada da palavra, terminando quase o livro de Marcos, né? Estamos no capítulo 15 e esse é um dos capítulos mais fortes, né? Mais importantes para a nossa vida, para nós como cristãos. É a morte de Jesus Cristo. Né? No próximo capítulo, a ressurreição, mas agora a morte, aonde dá início, né, a vitória, dá início à possibilidade de estarmos na presença do Deus Pai poderoso. E eu queria destacar, né, esse é um capítulo muito difícil, muito forte, onde vemos nosso Jesus sofrer pelos nossos pecados. Mas eu queria destacar aqui que começa com a apresentação de Jesus a Pilatos, né? E interessante que Pilatos vai interrogando ele e fala assim, Pilatos se maravilhava. Diz que Jesus não respondia nada, mas Pilatos se maravilhava, porque a própria presença de Jesus já, né, já mostra, né, a divindade dele, o poder que há na sua vida. Mesmo assim, Pilatos, né, frente àquela multidão, né, que tinha sido inflamada contra Jesus, ele faz uma pergunta, né, tinha um homem chamado Barrabás preso, né, no motim, e ele pergunta assim, queres que eu solte o rei dos judeus ou quer que eu solte Barrabás? No fundo, Pilatos queria soltar Jesus, ele entendia que Jesus era inocente, né, e ele queria que soltasse, né. Diz assim, porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes os tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto Barrabás. E Pilato respondendo lhe disse outra vez, que quereis, pois, que faça daquele que quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o. E Pilatos disse, mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais, crucificam. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Essa questão é muito profunda, porque quando a gente vê a atitude de Pilatos, a gente julga e diz assim, que absurdo, né? Pilatos tinha o poder ali na hora de soltar Jesus. Pilatos percebia, sabia, entendia que Jesus era inocente, mas ele acaba sendo, compartilhando com a multidão, querendo o caminho mais fácil. E é muito fácil a gente julgar essa atitude. Mas muitas vezes nós temos entrado na atitude de Pilatos. A gente fala de Pilatos, mas a gente esquece que a multidão se deixou ser incitada e também estava pedindo pela crucificação de Jesus. O caminho mais fácil, às vezes, nos parece melhor. Então, nas pequenas coisas, nas nossas pequenas atitudes, na nossa moral, na nossa ética, nos nossos princípios religiosos, a gente tem escolhido por Barrabás. E esse é o grande problema da humanidade. Essa é a grande questão que nos afasta de Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Fica alerta, porque eu, muitas vezes, estamos crucificando Jesus, porque queremos uma escolha mais fácil de vida. Fica atento e escolha por Jesus, que é a vida eterna.